Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Eu me chamo Eliane, sou casada há 22 anos com Léo, com Roberto Leandro, mais conhecido como Léo, ele que está sempre conosco nessa caminhada. Temos uma filha de 17 anos. Sou coordenadora também desse grupo, Fruto do Espírito Santo, junto com a nossa irmã Mônica, onde o grupo acontecia lá na Capela São José, o grupo Valeime São José, e nós juntamos junto com Nossa Senhora das Graças, que era na São Pedro. E hoje, pela graça de Deus, estamos aqui, firme e forte. Amém? Irmãos, eu fui convidada pelos meus irmãos para estar aqui na frente hoje para pregar. Confesso para vocês que eu aceitei. Eu aceitei para estar aqui na frente, por quê? Porque eu sabia que Deus ia me usar. Eu só ia ser instrumento nas mãos de Deus. Mas, esse final de semana a gente teve uma formação que chama AF, que é a Escola Estadual para Formadores. Eu sempre fui convidada pelos meus irmãos para pregar, mas eu sempre era igual Jonas, eu fugia. Falava, não, o Senhor não está falando comigo ainda não é comigo. Sempre eu falava não. Mas com essa experiência que eu tive final de semana agora, o Senhor me chamou e me puxou a orelha. E Ele disse mesmo com essas palavras. Ele disse, você não vai mais fugir, você vai pregar. Eu falei, Senhor, mas como assim? Eu não sou pregadora. Como que eu vou pregar? Ele falou assim, você vai pregar. Aí eu disse assim para ele, se eu for pregar, que o Senhor me capacita, me dê sabedoria, me dê inteligência, pelo menos um pouquinho daquilo que o Senhor deu para Salomão. Né? Que Salomão foi o homem mais inteligente de todo o mundo. Então eu pedia para ele para me dar pelo menos um pouquinho dessa inteligência. E graças a Deus, só do fato de estar aqui já é um sim para Deus. Mas isso não foi nada não. Terça-feira é o dia da gente tirar o tema, que a gente tem o tema toda semana. Aí ninguém sabia que eu tinha falado esse sim para Deus. Quando eu chego na nossa reunião de núcleo, estava lá o meu nome para pregar. Falei, só pode ser brincadeira. Eu pregar, eu? Nunca preguei na vida, eu vou pregar. Não é comigo não. E ainda negando. O Senhor falou, mas eu continuava negando. E o Senhor, Ele me disse, neste final de semana, que Ele ia me libertar do medo, da ansiedade, da vergonha. Quando a irmãzinha colocou lá qual era o tema, gente, era sobre libertação. Eu falei, meu Deus, precisa mais confirmação que essa? Aí eu fui, me tremei toda, as pernas todas, fiquei bamba. Falei, oh meu Deus, será que é agora? Aí, fui lá e falei bem assim no grupo, eis-me aqui, Senhor. Se o Senhor quer, quem vai fazer a obra é o Senhor e não eu. E hoje eu estou aqui para pregar para vocês. E adivinha qual é o tema desta noite? Se Cristo me libertar, eu serei verdadeiramente livre. Amém? Então, o Senhor, Ele vai falando com a gente todo o tempo. O Senhor vai pedindo para que nós abrimos nosso coração para Ele, que Ele quer derramar as graças, Ele quer fazer a obra. Mas muitas vezes o nosso medo nos bloqueia. Ele falou que Ele ia me destravar naquele final de semana. Pode ir, minha filha, eu vou te destravar. Falei, Senhor, mas como? Logo eu com medo, ansiedade, não tem como. Mas a partir do momento que você se entrega ao Senhor, que você abre para o Senhor, Ele derrama as graças. Porque não é você mais. Não adianta você ficar com vaidade, não sou eu, não é. Não é porque você se entregou a Deus, você se permitiu, você se abandonou nos braços dEle. Então quem faz a obra é o Senhor. Quem faz a obra é o Senhor. Amém? Eu te convido a pegar a palavra. Quem trouxe a Bíblia? Eu quero falar para vocês. É muito importante a gente estar com a arma. São duas armas, que é o nosso Santo Terço e a nossa palavra. Trazer a palavra para a gente acompanhar e meditando. Traga na próxima semana a sua palavra. E quem tiver aí, divide com o irmãozinho que não tem. Amém? Abra aí no Evangelho de João,
capítulo 8, versículo do 31 ao 36. João 8, 31 a 36. Quem achou? Quem achou, fala o quê? Tá na formação, hein, Lu? E quem não encontrou, diga o quê? Eu não encontrei. Pronto. Todo mundo achou? Amém? Amém. Então vamos lá. E Jesus dizia aos judeus que nele creem: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará ou vos livrará. Replicam-lhe: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizem tu, sereis livre? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Ora, o escravo não fica na casa para sempre, mas o filho sim fica para sempre. Se, portanto, o filho vos libertar, serei verdadeiramente livres. Palavra da salvação. Glória a vós. Vamos aplaudir a palavra do Senhor? Irmãos, aqui primeiro para a gente adentrar aqui neste evangelho, eu quero contar para vocês primeiro um pouquinho da minha história. Como eu era antes e como eu estou hoje. Gente, o pecado, ele nos destrói. E não destrói não só você por dentro, mas todos os que estão a seu redor. A sua família. Então, esqueci de falar para vocês que eu não morava aqui em Vitória da Conquista, eu morava em Macaúbas. E lá, quando eu era moça, lá eu mesmo ficava nas bebedeiras, antes da minha conversão, nos blocos. São João lá é muito forte, né, Micael? São João lá é muito forte, então nos convida a estar no pecado a todo tempo. Então, assim, são 6 dias de festa, e nesses 6 dias de festa, lá estava eu, bebendo, dançando que eu falo, não é essa dancinha não, era dançando mesmo, sabe? Então, assim, antes eu era uma pessoa que não sabia o que eram as coisas de Deus. Para mim era tudo normal. Era tudo normal. Andava no pecado mesmo, da fofoca, da mentira, eu não estava nem aí. Meus pais convidavam para rezar. Quem disse que eu queria rezar? Não queria rezar. Estavam eles lá no texto lá da Rede Vida. Vem rezar, Eliana. Eu falei, não, eu passava direto. Todos os dias estava lá rezando e intercedendo por nós, mas eu não estava nem aí. Só queria farra e mais farra. Mas meu esposo, ele não era disso não, de farra não. Ele sempre falava, vamos sair dessa e tal. E aí eu que levava ele para o caminho da perdição. Graças a Deus o Senhor colocou, né, uma pessoa do meu lado para me ajudar nesse caminho. Gente, o que eu quero contar sobre isso? O que eu quero dizer sobre isso? Que o pecado, ele nos arrasta para o poço. E que nós temos que ter cuidado aonde a gente pisa. O que a gente escuta. O que a gente escuta, o que a gente leva para dentro de casa. Porque antes eu andava em qualquer lugar, hoje eu seleciono os lugares que eu vou. Não vou mais em festa, graças a Deus, não bebo mais. Já tem não sei quantos anos que nem eu nem a minha família a gente não bebe. Por quê? Porque a bebida tira, né, toda a sanidade da gente e a gente começa a fazer coisas que não agradam a Deus. Então o tema nos convida a isso. Se Cristo nos libertar, sereis verdadeiramente livres. Como assim? Na palavra que mesmo disse, Jesus veio falar para os judeus. E os judeus respondeu, como assim? Como assim eu vou ser livre se eu não sou escravo? Porque é descendente de lá, de Abraão. Eu não sou escravo, eu nunca fui escravo. Nunca fui escravo. Como é que eu vou ser livre? Só que nós
temos e carregamos e inclinamos para o pecado original, que foi lá desde Adão e Eva. Então a gente já inclinamos para o mal, a gente inclinamos para o pecado. Então a todo tempo a gente tem que ser libertados, a todo tempo a gente tem que estar livres do pecado. E aqui na palavra ainda disse, e Jesus dizia aos judeus que ele crê: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Quem aqui quer ser discípulos do Senhor? Então nós temos que rever a nossa vida. O Senhor nos convida a todo tempo. Nos convida a todo tempo para uma vida melhor. Sair daquelas coisas que não agradam a Deus. Porque não tem como nós sermos discípulos do Senhor vivendo nessa vida velha. Hoje nós vamos sair daqui revendo a nossa vida. O vício que você está. Qual é o vício que você está? Hoje nós vamos sair daqui pensando, deixar essas coisas para trás, porque não agrada a Deus. Eu mesmo era viciada em série. Toda vez que eu ia assistir a série, eu sentia uma coisa ruim dentro de mim. E eu via que aquilo não estava agradando a Deus. Aí deixei para lá. Aí eu viciei no dorama. Fui viciar no dorama. Mas no dorama, pelo menos é coisinha assim de romance, né? Tal. Mas agora eu atirei na quaresma. Primeiro dia da quaresma, eu falei, eu quero nem saber de dorama mais. Porque estou na quaresma, vou ver minha quaresma tranquila e não vou. Então assim, quando você é liberta, quando você se sente livre na palavra de Deus, você vai vendo essas coisas que não agrada mais Deus. Aí vai falar, Eliana, agora você quer ser boa, não quer pisar. Não, não sou eu, é o próprio Espírito Santo que fala pra gente. Ele nos mostra, por aqui não, é por aqui. É o Espírito Santo de Deus que nos mostra as coisas erradas. Irmão, coloca a mão no seu coração e fecha seus olhos. Na liberdade do Espírito Santo. Eu te convido aí agora para você voltar lá no seu passado, ou até mesmo agora mesmo, e rever a sua história. O que está te incomodando e o que está incomodando os outros e principalmente a Deus. Faz um exame de consciência e pensa aí num vício que você tem. Se você bebe, pensa aí, será que eu estou agradando a Deus? Porque quando você bebe, você sai de si, não é mais aquela pessoa. Então não agrada a Deus. Se você fuma, se você tem vícios da série, se você tem vícios de mentir, das fofocas. Vai pensando, vai trazendo agora. E em nome de Jesus, tudo isso vai ficar aqui hoje. Porque você conheceu a verdade, e a verdade é Jesus. Jesus vai nos libertar e nós seremos livres. A partir do momento que você se abre o coração para Deus, querendo uma vida nova, Ele faz. Mas não é que a gente não vai cair. A gente cai, mas a gente cai sabendo que Deus vai nos levantar de novo. Porque nós temos essa inclinação para o pecado. Então que possamos sair daqui hoje pensando nessas palavras. O que eu estou fazendo que eu não estou agradando a Deus? O que eu estou fazendo que eu estou ofuscando a imagem do Senhor? Que possamos sair daqui verdadeiramente livres em Cristo Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala bem assim: hoje eu livre sou. Porque quem me libertou foi o Senhor Jesus. E eu vou sair daqui libertada no Espírito Santo. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém.